Bom dia a todos. Às 11h37, dou por iniciada a sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2016. Peço ao senhor Francisco Barreto, primeiro secretário, que proceda à chamada dos vereadores. Denilson Rocha Ziroldo. Presente. Roberto Araújo. Francisco Barreto de Monteneto, presente. Edson Flávio Teodoro da Silva. Antônio Leite de Oliveira. Benedito Braz Ferreira. Bruna Maria Costa Silvestre. Carlos Alberto Statti. Eduardo Davi Cortez. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Luiz Otávio Clivati. Marcelo José Ortega. Rosângela Paulucci Paixão Pereira. Peço ao primeiro secretário, senhor Francisco Barreto, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 127. Um lar abençoado por Deus. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo e deitar tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrenta os seus inimigos no tribunal. Amém. Amém. Matéria consignada na ordem do dia. Processo número 198/2013. Autoria: Prefeito Municipal. Veto parcial aposto pelo senhor Prefeito ao projeto de lei complementar número 88/2016, autógrafo número 93/2016, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Avaré e adota outras providências. Tabela 1. Lista de serviço de ISSQN, com alíquotas variáveis e fixa. Veto em discussão. Em votação. Com a palavra a vereadora Rosângela Paulucci. Houve necessidade de vetar justamente em razão de um equívoco havido na tabela. O primeiro projeto que nós estaremos votando nesta manhã, tarde quase, diz respeito também, depois nós vamos voltar a discutir lá no terceiro projeto da Lei Complementar 135/2016. Então, na verdade, eu peço voto favorável aos senhores, justamente porque a lei que nós acabamos de aprovar, agora em 2016, havia um equívoco na tabela, na lista de serviços com alíquotas variáveis e fixas. Considerando mais que há necessidade de que, por se tratar de lei tributária, que ela seja publicada ainda esse ano, passe a vigorar ainda esse ano, ou melhor, seja publicada esse ano para que ela possa vigorar a partir de 1º de janeiro, eu peço voto favorável dos senhores a esse veto parcial. O veto continua em votação. Com a palavra, Carlos Alberto Statti. Quero dizer aqui que naquela semana que nós votamos aqui, essa tabela ela não veio da maneira no qual nós poderíamos entender o percentual. E eu até estava no centro administrativo e lá resolvendo outro problema. E os funcionários do setor tributário, até estive comentando com o vereador Clivati, estavam desesperados, que como que poderia uma tabela dessa, como é que eles iam formular esses carnês que
Dentista, por exemplo, de R$ 700 iria para R$ 1.600, dentro do percentual desse erro, podemos chamar até grotesco na formação dessa tabela. E daí, naquele momento, também, o prefeito estava entrando no centro administrativo. Conversamos com ele ali, ele falou, não, já vamos ver isso já. E, felizmente, chegou até aqui, deu tempo ainda de retificar isso aí, e que realmente o correto seja feito. Continue em votação. Com a palavra, vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Apenas um comentário. Realmente houve isso que o Estado falou, que a Rosângela também comentou, só citando valores específicos, na minha área de atuação, eu fui ver lá com a nova tabela, e a tabela anterior, para médico é 550 unidades fiscais do município na primeira tabela. Multiplicando por 2, quanto é a unidade fiscal hoje? 2,60? 75? Quer dizer, só multiplicar aí, veja quanto que dá isso. E na nova tabela caiu para 275. E os dentistas, que é o caso do nosso querido presidente, não sei porquê, é mais barato, viu? Um pouco menos que médico, dá 275, acho que é 250, se não me engano. Menos lixo. Menos, eles fazem mais lixo, na verdade, né? E, de certa forma, acho que tem que fazer essa correção, né? Sem dúvida. Né? Com a palavra, Luiz Otávio Clivati. Eu fui contrário ao projeto, mas não fui contrário por causa dessa tabela, vou ser bem honesto e falar. Eu falei que eu fui contrário porque eu fiquei com pouco tempo para estudar. Até o Barreto falou da audiência pública, não estava presente, mas não foi eu que detectei esse erro, não. Eu votei contrário, o que mais me atingiu foi por causa do IPTU, o desconto de 20% para 10%. Eu não achava correto esse desconto, que eu acho que beneficia para quem não paga. Então, um dos motivos que eu votei contrário foi isso. Eu não detectei tabela nenhuma que estava errado, que veio tabela errada, entendeu? Mas eu não concordei com o projeto por causa disso daí. E continuo não concordando ainda, que eu acho que ele não poderia ter abaixado o desconto do IPTU de 20% para 10%. Então, esse foi o motivo que eu votei contrário ao projeto de lei. Continue em votação. Ainda bem que o prefeito ou as pessoas ligadas a ele viram o erro. Senão a próxima gestão talvez teria problema. Parabéns à equipe do prefeito, parabéns ao prefeito que tomou a atitude o mais rápido possível. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o veto por unanimidade. Projeto de Lei 127/2016. Autoria: Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que especificam do município de Avaré, nos termos de lei municipal e artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Emenda da comissão em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Projeto em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 135/2016. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: acrescenta a tabela 1 na Lei Complementar número 225 de 6 de dezembro de 2016 e dá outras providências. Tabela 1. Lista de serviço de ISSQN com alíquotas variáveis e fixa do Código Tributário. Projeto em discussão. Em votação. Com a palavra, a vereadora Rosângela Paulucci. Eu não poderia deixar de mencionar aqui que os vereadores, de modo geral, eles foram duramente criticados pela imprensa. Matéria de capa, que nós não soubemos votar e votamos errado um projeto que dependeria de veto, né? Eu só gostaria de ponderar o seguinte: quem estabelece os preços, quem estabelece as alíquotas, quem vê o valor, é o executivo. Nós não podemos nem aumentar ou diminuir valores de tributo. Isso não compete ao vereador. Ou ele vota desfavoravelmente ou ele vota favoravelmente. Não foi? Então, eu gostaria apenas de fazer esse reparo nesse instante. Quem votou favoravelmente porque viu, porque não viu a tabela, porque não concordou com o valor, enfim, é uma situação. Agora, dizer que o veto viria para esta casa,
conforme eu vi e ouvi alguns órgãos de imprensa noticiarem, não é por erro desta casa. Essa casa não pode nem mexer no orçamento. Nós não temos esse poder. Nós podemos, evidentemente, criar algumas situações dentro do orçamento, mas não modificar valores vindos do Executivo para cá. Peço o voto favorável dos senhores e sorte de vocês, porque a OAB manda um carnezinho para nós todo ano, e se esse ano vocês estão falando de 250, a OAB chegou perto de R$1.000. Boa sorte para os senhores. Continue em votação. Parabéns, doutora. Faço as minhas palavras a vossa, porque, infelizmente, nós não temos o que fazer. A alíquota, a tabela veio. Ou votamos o contrário, ou votamos favorável. E, infelizmente, a imprensa jogou a culpa em nós. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 136/2016. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções e repasses de recursos federal aos centros de educação infantil e da outras providências, CIEI, Casa da Criança Santa Elizabeth e Santa Terezinha. Emenda do vereador Barreto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Emenda do vereador Barreto, aprovado por unanimidade. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 137/2016. Autoria: Prefeito Municipal. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar que especifique da providência. Secretaria Municipal da Saúde, 94.800. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Às 11h49, dou por encerrada a sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2016. Uma boa semana. Que Deus abençoe, Feliz Natal e um próximo ano novo. Felicidade a todos os eleitos.